Miriam Mourão e esse é o podcast Café, Mulheres e Vendas. Esse é o segundo episódio e hoje eu trouxe uma convidada muito especial para contar um pouquinho da sua trajetória e falar um pouco. Hoje o tema, durante todo esse podcast, será prospecção. Olha que criativo! Então hoje eu trouxe para esse segundo podcast de Café, Mulheres e Vendas, a Amanda Labruna. Ela tem 18 anos de experiência na área comercial, é comunicóloga, publicitária e cofundadora da Haas, Prospecção Corporativa, junto com o Hélio Lima, meu parceiro de conteúdo. Então, a Haas é uma empresa que trabalha, que atua na área de terceirização de prospecção. E é um segmento bem complexo, uma atividade muito complexa, porque trabalha simultaneamente prospectando para segmentos totalmente diferentes. Tua vez de falar, Amanda. Se apresente aí para a galera. Miriam, obrigada. Um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada pelo convite, participar desse podcast, ser a segunda convidada aqui é uma honra. E é o que você falou, A Haas Prospecção Corporativa atende diversos segmentos diferentes ao mesmo tempo e a gente aprende muito com isso também, É um aprendizado, é uma escola, são muitas empresas novas que nos procuram com soluções diversas e a gente atende, a gente terceiriza aí a prospecção para eles. Eu estava falando com a Amanda nos bastidores que, como é que eu enxergo a Amanda? A Amanda, ela cuida da gestão dos SDRs e ela cuida dos clientes, atendimento ao cliente. E tem o Hélio no meio. Então, a Amanda é assim, ela tem um filho de 8 meses. Então, a Amanda, eu vejo a Amanda assim, sabe aquele equilibrista com vários pratinhos? Então, ela está aqui equilibrando esse aqui, ela tem que equilibrar e com o pezinho ela vai equilibrar outro. Essa é a Amanda, tá? Porque não é fácil. Exatamente. É como você falou, é a gestão da equipe, é a gestão de clientes, é o relacionamento com os clientes, é a gestão das campanhas, é o bebê. É tudo. Um bebê de 8 meses que demanda bastante. É tudo, mas a gente, por enquanto, tá dando. Vamos lá. Então, Amanda, por que terceirizar a prospecção? Olha, tem sido muito comum, cada vez mais, as empresas procurarem a terceirização dos serviços. Por quê? Não é fácil montar a equipe, custa caro montar uma equipe, custa caro treinar uma equipe. E quando você terceiriza esse processo, você está entregando para uma empresa de prospecção que já tem toda a expertise, tudo pronto, Você entrega, você fala da sua solução, tudo isso é estruturado e você entrega para que a empresa de prospecção que tem a expertise, que tem o corpo, que tem a equipe, faça esse trabalho e te entregue os leads qualificados. Então, as empresas, elas estão cada vez menos querendo formar a equipe, querendo ter esse tipo de trabalho, esse tipo de dor de cabeça, porque sim, formar equipe é muito trabalhoso. É trabalhoso e outra, Formou, depois a pessoa sai. Exatamente. Aí você tem que começar do zero. Exatamente. Ou formou, contratou errado, a pessoa não rampou. E aí? Faz o quê? Exato. E aí as empresas, então, estão buscando por isso, porque entendem que terceirizar tem sido um caminho muito bom. Você já tem estrutura, Exatamente. Você já treinou a equipe e você já escolheu aquele SDR, Exatamente. Aí basta com que a gente treine, A gente faz toda a parametrização da campanha, a gente treina o SDR, o analista comercial, para trabalhar em cima daquilo que a gente monta, Então, para o nosso contratante, para o nosso cliente, é fantástico não ter que fazer tudo isso dentro da empresa dele. Sim, é uma bela solução. Sim. Você falou aqui em SDR, você cuida da gestão dos SDRs. Então, Também. Você contrata os SDRs. Também, Qual junto que é o com o Hélio. Do SDR? Olha, a gente dá risada, a gente estava conversando disso, nos bastidores. É assim, Miriam, primeiro que assim, precisa gostar de falar no telefone, precisa ser comunicativo, precisa saber fazer prospecção. Uma característica bem importante da Haas é assim, como a Haas já pega o processo e executa, então a gente geralmente contrata a SDR que já tem a experiência com prospecção, A gente não forma necessariamente o SDR, a gente, claro,
dá todo o suporte, toda a estrutura, os treinamentos internos e tudo mais. Mas, assim, ensinar a fazer prospecção não é o que a gente busca hoje. Então, para trabalhar na Haas, precisa saber fazer prospecção, principalmente outbound. Precisa ser criativo, precisa ter jogo de cintura, precisa saber que vai levar muito não, precisa gostar de falar no telefone, como eu comentei, precisa saber usar ferramentas, a gente ajuda, óbvio, a gente dá todo o suporte também, mas precisa ter ali a mão na massa. Então, você diria que o SDR, ele precisa ter um talento ou é técnica que qualquer pessoa pode fazer? Não, as duas coisas. Precisa ter técnica, precisa ter talento, precisa ter disciplina, muita disciplina, porque o SDR ele faz a prospecção, a gestão tanto do cold call quanto a gestão da prospecção digital, faz gestão de follow-up. A gente sabe que dependendo do segmento, aliás, a maioria, principalmente pelas empresas que a gente atende, que são grandes empresas, você não vai falar com um decisor, com um influenciador no primeiro nem no segundo contato. Então, se o SDR não tiver disciplina, ele não consegue desenvolver o trabalho, porque ele precisa fazer uma gestão de follow-up, ele precisa ter criatividade, uma hora vai para o LinkedIn, uma hora vai por e-mail, outra hora volta para o telefone, não consegue no telefone dar uma pausa, volta para o LinkedIn, e se o SDR não tiver essa disciplina, não consegue desenvolver o trabalho. Então é uma questão de ter resiliência, né? Porque ele vai ouvir não direto, muito não. Saber que a prospecção, se você, por exemplo, na hora de contratar um SDR, se ele só atuou com inbound, então você tem uma certa resistência realmente, sim, porque você sabe que são perfis diferentes. São né? perfis diferentes. Não é uma questão de ser melhor ou pior do que o outro. É que para nossa necessidade, quem já tem experiência com outbound brilha um pouco mais os olhos, né? O inbound a gente pode desenvolver? Claro, aí vai muito da entrevista também, do bate-papo, né? Nós temos hoje uma pessoa que trabalha conosco que ela atuava muito mais no inbound. E hoje ela está atuando no outbound, ela usa algumas técnicas que ela usava no inbound também, e tá dando certo, né? Uhum. Mas assim, a tendência é que os olhos brilhem mais quando já tem experiência com outbound, certamente, porque o outbound exige técnicas, resiliência, como você falou, jogo de cintura para não cair em papo de secretária, recepcionista, como a gente fala muito, que só quer dispensar o contato e pede para mandar um e-mail. Então a gente tem que ter muita criatividade para trabalhar com isso. E quem faz esse primeiro roteiro é você, né? Você Sim. recebe a demanda do cliente, você faz aquela reunião com o cliente, entende ali, você até falou na webinar que nós participamos junto, o Café com Prospecção, Sim. que você se reúne e dependendo do produto, se aquele produto commodity, se aquele serviço commodity, você quer saber, tá, qual é o diferencial, às vezes não tem, né, Amanda? Não. Às vezes tem, aliás, a gente estava conversando aqui nos bastidores, para vocês que são SDRs aí, da área de tecnologia, sistema de gestão, CRM já é um commodity, tá? É muito parecido. A Amanda pode falar mais sobre isso, mas não tem diferencial, não tem um grande diferencial. Exatamente. Quando um cliente contrata a Haas, a gente faz todo um trabalho ali no próprio onboarding mesmo, né? Um trabalho de copywriting. Que aí a gente vai procurar entender mais da solução daquela empresa. É claro que antes do fechamento, a gente também faz um filtro para entender se faz sentido ou não a empresa contratar o nosso serviço, né? Porque às vezes não faz. Às vezes a empresa tá meio perdida procurando por uma coisa que acha que a Haas vai entregar e não é o que eles querem, né? Mas assim, quando uma empresa contrata a Haas, passa por um processo de onboarding. Desse onboarding, a gente extrai ali todo o material, os diferenciais, os gatilhos, para poder, em cima disso, montar um speech de abordagem, né? E aí todo o trabalho de copywriting, de desenvolver tanto a escrita quanto a fala. Eu gravo o vídeo e mando para o nosso cliente para falar, olha, o discurso vai ser esse. Aí ele tem que aprovar. Ele tem que aprovar, né? E muitos não têm. Aliás, a maioria não tem nada pronto, ou tem ali um e-mail padrão
que manda com uma apresentação em anexo com 54 páginas. Nossa senhora! Tem muito, tá? Tem sim. Tem 30, muito. 15 eu já acho muito, 10 eu acho muito. Muito, muito. Porque 10, você não tá sendo objetivo em falar o porquê que você quer falar com aquela empresa. E fora que assim, né, Miriam? Pelo menos se eu recebo um e-mail anexo, com anexo não solicitado, eu nem abro. Ninguém abre. Aliás, ninguém abre. Exato. Então, a gente conscientiza o nosso cliente sobre isso, porque a gente já percebe ali um primeiro erro, né, de achar que prospectar é disparar um monte de e-mail com anexo. Então, a gente desenvolve todo esse trabalho de copywriting, conscientiza o nosso cliente, explica, olha, a estrutura da abordagem vai ser essa. Eu sou essa empresa, eu faço isso, eu te gero esse benefício, eu atendo essas empresas e eu quero conversar com você. Uhum. Esse é o discurso. Objetivo. É bem objetivo. Claro que dentro disso a gente vai acrescentando algumas perguntas de qualificação para entender o momento do lead. Necessidade também. A necessidade, ou para gerar a necessidade, né? Então, tudo isso é apresentado para o nosso cliente antes da gente ir para o próximo passo, que é a prospecção. Então, existe todo esse trabalho para a gente ter mais assertividade também, né? E fugir totalmente do que é um script robotizado. E quando o cliente, a gente está falando de que hoje um sistema de gestão, né, um ERP, um CRM, não tem mais diferencial. Pouquíssimo diferencial, a não ser aqueles que atuam em nichos, né? Exato. E quando o cliente não tem diferencial, vai por que polêmico. caminho? É Qual polêmico. Já aconteceu da empresa querer fechar com a gente e a gente não fechar. Porque a gente ali no processo de vendas, a gente tentou explorar tudo para entender quais eram os diferenciais, os gatilhos que a gente poderia usar. E aí a gente entendeu que não tinha. Já aconteceu de nós declinarmos. Porque a gente nós já estamos vacinados, né? Então, claro, senão você vai perder tempo, né? E a gente vai trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para tentar chegar num resultado. E aí a culpa é sempre da empresa de prospecção. Sim. Então, tem casos assim que a gente não atende e tem casos que quando a gente identifica que sim, tem um diferencial, a gente vai moldando isso, tá? Então, como você falou, empresas de software, de ERP no geral, os decisores, os gestores de TI estão cansados de receber quase sempre as mesmas abordagens. Porque o meu sistema, porque o meu desenvolvimento, porque eu trabalho esse diferencial, porque eu consigo olhar para sua gestão de estoque. Coisa também lá, gerei resultado tal empresa, né? Eles já estão cansados dessa abordagem, né? Estão muito cansados. Isso não é diferencial. Tempo de empresa não é diferencial. Também não é. Não é. É assim, olha, Miriam, eu consigo atuar nessa sua dor aqui porque eu sei que o seu segmento tem essa dor e eu consigo te ajudar nisso. Vamos conversar? Se a gente não consegue montar um discurso assim, não faz sentido. E existe, sim, essa dor enorme de empresas de software no geral, ERP, que mesmo sendo nichado, a gente sofre ali para conseguir extrair um diferencial. E eu lembro que você falou ali no café com prospecção, né? Que quando o cliente ele não tem esse diferencial, por exemplo, sistema de gestão não tem diferencial, mas ele tem um case de sucesso. E aí você consegue usar o case de sucesso para criar esse gatilho na prospecção. Sim. A gente sempre pergunta muito sobre os cases, porque até por conta da LGPD e tal, tem empresas que não querem ser citadas, né? Então a gente... Então... Logo no onboarding ali, a gente pergunta, posso usar os seus cases? Se a empresa fala que sim, aí, como é que fala? A gente nada de braçada, né? Porque se não tem um diferencial tão competitivo, a gente vai procurar sim usar os cases e falar, olha, nessa empresa aqui eu gerei esse resultado, eu fiz isso, antes era assim, agora é assim, e aí eu quero fazer o mesmo pela sua empresa. Vamos conversar? Então, aí sim a gente procura extrair muito dos cases de sucesso. Tem cases que são empresas grandes, então isso ajuda muito. Sim. Eu gerei tal resultado na Nestlé, por exemplo. Nossa, aí... Aí fala, opa, aí sim, né? Aí o decisor também fala... com empresa grande também. Exatamente. Sim. Aí o decisor fala, legal. O que vocês podem fazer por mim? Aí a gente faz a qualificação do lead. Parece simples falando assim, né? Mas a gente sabe que não é. É bem complexo, mas a gente procura ali de todas as formas extrair e puxar gatilhos. Essa semana eu fiz um onboarding com uma empresa que eles não sabiam falar qual era o diferencial deles, porque os concorrentes... Isso é frequente. Você sabia que tem muita empresa, gestor, executivo que não sabe forças e fraquezas do concorrente?
Como que você vai oferecer, por exemplo, essa caneca? Né? Estou querendo prospectar essa caneca. Mas o meu cliente já tem uma caneca igual, parecida assim, né? Mesma cerâmica. E qual que é a fraqueza da caneca do concorrente? Qual é a força? Não sabem dizer. Como é que você vai oferecer uma caneca se você não sabe se a caneca do concorrente é mais frágil, menor? Exatamente. É insano, né? Exatamente. E quando a gente faz esse onboarding, a gente também olha para os principais concorrentes dessas empresas. E a gente pergunta para esses clientes, tá, qual o seu diferencial dessas empresas aqui? Porque são empresas conhecidas. E são iguais. Certamente eles atendem o lead, a empresa que a gente vai abordar, e a gente precisa já logo de cara ter um argumento para falar, olha, eu sei que você tem isso, mas eu tenho aquilo. Exatamente. Então é um trabalho que, por isso que eu falo da criatividade, da disciplina, precisa ter tudo isso. Não adianta você pegar uma relação de empresas e falar, tá bom, vou prospectar, sem você olhar o site, sem você saber os concorrentes, os diferenciais. Essa empresa que eu falei que não sabia o seu diferencial, e eu ali no onboarding provocando, não, algum diferencial você tem que ter, né? É um segmento novo que a gente vai atender aí, e aí um deles falou, temos um diferencial. A gente absorve o frete assim, e tal. A maioria das empresas não fazem isso. Eu falei, pronto. A gente já tem aqui um bom argumento na... Mas você viu que você precisou cutucar, que ele não sabia? Não sabia. Eu percebi isso ontem também, numa mentoria. Sim. A partir do momento que eu comecei a mentorar e comecei a cutucar para eles criarem perguntas, o próprio gestor, a gente tem esse diferencial, a gente tem aquele segundo diferencial. É impressionante como eles querem fazer uma prospecção, mas eles não colocam isso no projeto de prospecção. Sim. Eles não sabem o diferencial e não sabem a fraqueza ali do concorrente. Tem que ter uma fraqueza também esse concorrente, né? Claro. Nenhuma empresa é perfeita. Acho que a gente já falou disso também no Café com Prospecção. O que acontece? Às vezes a empresa acha que está tudo bem, não sabe seus concorrentes, não sabe seus diferenciais, monta ali uma abordagem para o seu time interno e aí não gera resultado, não tem reunião, nada acontece e a culpa é do SDR, né? Ah, sim, com certeza. Mas assim, não adianta ter uma abordagem incrível, não adianta ter uma solução legal e achar que todas as empresas estão desesperadas para falar com você só porque a sua solução é legal. Não. E a culpa não é o SDR, não adianta ficar lotando o SDR de informação, de questionamento, de treinamento, se você não olha para o seu produto, para o seu serviço, para entender o que ele pode gerar de diferente no mercado, né? Então, é um assunto bem polêmico esse. Sim. Outro assunto polêmico que o Hélio sempre, né, vocês sempre batem nessa tecla, que eu quero retomar aqui, é com relação às reuniões, né? Reunião, passagem de bastão. O cliente, né, o potencial tem que ir para uma reunião já louco. Eu quero comprar, Estava esperando vocês me ligarem. Nossa, você caiu do céu. O cliente vai para uma reunião assim? É muito difícil. Claro que é. É quase impossível. Acontece uma em cada 1000, mas é muito difícil, porque assim, quando a gente fala de uma prospecção outbound, o lead, ele não está procurando por aquilo que a gente quer falar. Ele já tem. Ele pode até não estar muito bem atendido ali, mas, puxa, será que eu vou mexer com isso mesmo? É tão burocrático e tal, e vai empurrando com a barriga. E às vezes ele percebe assim, eu tenho esse problema é pequenininho. Para resolver esse problema, eu tenho que mudar o sistema, eu tenho que treinar, eu tenho que... dá muito... E às vezes até o preço não compensa, né? Não compensa. Ele coloca ali na balança mental dele. O problema e o preço. Sim. Não, vou ficar do jeito que está. O problema e tudo que envolve a mudança. Vou ficar do jeito que está. Deixa assim mesmo. Isso, exatamente. Então, a gente faz um trabalho também de conscientização do nosso cliente desde o início, desde também do processo de vendas, de assim, olha, os leads que você vai receber, eles têm esse perfil. Tem o lead que ele vai aceitar conversar com você, mas ele não está no momento de compra. Ele vai aceitar porque ele quer conhecer sua empresa para daqui a algum tempo considerar você numa cotação. E ele é um lead qualificado. Não deixa de ser qualificado só por causa disso. Está dentro do ICP. Está dentro do ICP. Você também vai receber lead que tem a solução, não está bem atendido, está incomodado com alguma coisa. Também não está no momento de compra. Quem sabe peça ou não uma proposta nesse momento. E sim, ele é um lead qualificado. E tem o potencial comprador. Que é o que a gente está falando. Querendo, né? Tá mesmo. É o mais difícil de aparecer. No outbound é muito difícil. Você encontrar a pessoa naquele... Olha, para você ter uma ideia, eu fiz uma prospecção, era leitor de código de barras.
Aquele... Sim. As AS, inclusive, que passei para vocês depois. Uhum. De 300 abordagens que eu fiz, efetivas, que eu Uhum. conversei com decisores, tava, Miriam, tô cotando. É isso mesmo. Essa é a média. Eles não estão. No outbound não estão. Então, esquece esse negócio que o cara está desesperado, que o cara está no momento de compra, porque o momento de compra vem em balde. E olhe lá. Olhe lá. Nem sempre. O inbound vem muito curioso também, Nossa, né? Vem muita gente que às vezes não sabe exatamente o que precisa, o que quer. Tem aquele que não sabe, tem aquele curioso, tem aquele que já está lá no final do processo, já fechando, que é uma cotação, um orçamento. E tem aquele que o pessoal acha que está com a necessidade nativa, que baixa e-book, que participou de uma webinar, que nem está. Esse é outbound, ele nem está em nada, ele não quer nada. Sim. Exatamente. Né? É muito difícil no outbound você chegar no potencial comprador. É impossível? Não. Acontece, às vezes a gente faz uma passagem de bastão de um lead potencial comprador, mas o nosso cliente achar que o tempo todo ele vai receber um potencial comprador, não, esquece. Ele vai precisar sim fazer uma gestão, fazer ali um relacionamento, criar esse relacionamento depois da passagem de bastão, vai depender muito dele. O executivo dele, ele tem que treinar o executivo também, né? Exato. Porque não é só contratar a RAS para gerar demanda. Tô feito, vou receber um monte de reunião. Vou receber um monte de reunião, vou fechar lá não sei quantos. Eu vou receber lá, sei lá, 10 por mês, vou fechar 5. Não vai. Não. Ele vai ter que desenvolver, ele vai ter que treinar o executivo dele para receber e desenvolver esse lead a partir dali, da reunião. Exatamente. Encantar aquele lead, entender, desenvolver a necessidade também ali na reunião e aí fazer follow-up, às vezes colocar numa nutrição para desenvolver a longo prazo. A longo prazo, exatamente. Dependendo da solução, principalmente se for software, ERP, nossa, você acha que o cara vai gestão de um monte assim? de coisa. Não é simples. Ontem mesmo nós fizemos uma passagem de bastão que eu, junto ali com a equipe, eu falei, pessoal, vamos falar para o nosso cliente um detalhe a mais de como foi a conversa com esse lead, porque o lead deixou muito claro que assim, olha, eu preciso, mas vai depender da sua proposta. E aí a gente falou para o nosso cliente, falou, olha, quando você fizer a reunião com esse lead, vai por esse caminho, porque a gente sentiu que ela quer, mas ela está com medo do que você pode apresentar como preço. Porque ela tem uma pessoa que faz isso, mas essa pessoa não dá conta da necessidade. Então, vai por esse caminho. E o nosso cliente falou, nossa, obrigada, porque agora eu já sei como que eu vou para um discurso, né? Então, a gente também tem esse cuidado ali de fazer essa passagem de bastão, até da nossa percepção, além das informações, né? Da nossa percepção da temperatura da conversa, do teor da conversa, porque isso vai ajudar o nosso cliente. Mas se o nosso cliente não fizer essa gestão, não souber ir para a reunião, não adianta. O trabalho acaba sendo todo perdido. E já aconteceu também, Miriam, assim, da gente atender uma empresa, geramos ali 40 reuniões para eles, num período, ele não fechou com ninguém. Tudo bem que a RAS não é responsável pelo fechamento, né? Mas, em alguns casos, a gente fica sabendo quando fechou ou não. O próprio cliente falou, RAS, fechei com o cliente. Ótimo, a gente fica super feliz. E aí, nós fizemos um levantamento assim, nós geramos 40 reuniões, o cliente não fechou com ninguém. Será que o problema está aonde? Será que o problema é na qualificação do lead? Nós identificamos que não. Os leads estavam sim preparados para a conversa. Será que o problema é interno, na empresa desse cliente, que não soube fazer a gestão, ou até de repente entrou na reunião querendo dar fechamento, espantou o lead? E aí a gente viu que sim. Então tem tudo isso. Eles espantaram em que sentido? Espantar de já entrar na reunião querendo dar fechamento. Tá. De conduzir para um fechamento. De esquecer que precisa de um relacionamento. Desenvolver relacionamento. Precisa entender a necessidade da empresa, do lead. E aí já chegou, tipo, o que você precisa? Nossa proposta é assim, assim, assim. E aí, 40 reuniões não fechou com ninguém. E outra, não fechou e espantou, talvez até para sempre. Queimou na largada, né? Sim. Queimou na largada. Então,
é muito complexo, porque a gente precisa preparar. Né? O pratinho. A gente precisa preparar a equipe, parametrizar toda a campanha, preparar a equipe, preparar os nossos clientes, ser um pouquinho psicólogo, explicar ali a passagem de bastão, falar quais os cuidados que têm que ser tomados, explicar que não adianta dar fechamento, que por mais que queira fechar, tem que ter paciência, tem que saber trabalhar o lead. Então, são os pratinhos. Como é que vocês passam essas informações para o cliente? Por exemplo, SDR agendou reunião. Uhum. E ela tem ali a percepção dela, as informações que ela colheu daquele cliente potencial. Como que isso é passado para o cliente da Haas? A gente tem toda uma estrutura, né, de um documento ali que o nosso cliente acessa para ter as informações do lead completas, com quem falamos, nome, telefone, e-mail, um breve histórico. E além disso, a gente também grava. As ligações. Não, a gente grava um áudio para o nosso cliente, ou um vídeo para o nosso cliente, explicando por que aquele lead está qualificado. Além desse ambiente que ele já acessa, né? Que esse link todos os clientes têm acesso, cada um no seu ambiente, mas a gente também grava um áudio explicando, olha, eu vou te explicar o porquê em nossa leitura esse lead está qualificado. Olha, nós conversamos com isso, isso e isso, essa pessoa é decisor de tal área, a nossa conversa foi assim, e esse lead aceitou ir para a reunião por esse motivo, hoje ele tem essa dor, aí a gente acrescenta ali as perguntas de qualificação, vai colocando nessa gravação, e então a gente explica detalhadamente o porquê que o lead está qualificado. E já aconteceu algo bizarro, por exemplo, vocês agendarem a reunião e o próprio cliente não aparecer no dia? Já. Nossa. Gente, no-show acontece, não é só por parte do lead. No-show por parte do cliente. Sim, já aconteceu. Inclusive, tem um caso recente. O lead na sala, nossa analista na sala. A analista acompanha de vocês? A gente abre as reuniões. Vocês todas. Abrem? Nossa, que show, hein? Todas. Muito bom, hein? Para ter mais assertividade, para evitar no-show e para criar um engajamento, né, entre lead e cliente, a gente abre as reuniões. Então, é assim, olha, aqui tá a Miriam, aqui tá o Hélio, quem vai conduzir é o Hélio, a partir de agora eu me ausento, qualquer dúvida eu estou à disposição. A nossa introdução é curta, é 1 minuto ali, mas sim, nós abrimos todas as reuniões. Nossa, que ótimo, né? Todas. A menos que o lead só pode falar por telefone. Ainda assim, a gente tenta fazer uma conferência ali para colocar os dois em conexão, né? Mas nós abrimos todas e aí depois da reunião a gente pede um feedback para entender mais assim no sentido de, olha, como é que foi a reunião? O lead estava engajado, o lead parou para te ouvir, você conseguiu apresentar a sua solução? Então a gente acompanha, o processo da Haas, ele só finaliza quando a gente recebe o feedback da reunião. Então a gente acompanha bem de perto também. E aí, estavam lá? Estavam lá, lead, analista na sala, nada do nosso cliente aparecer, passa 5 minutos, passa 7 minutos, vergonha, aí começa a ligar. O cliente, putz, estou na rua, não consigo entrar, Deus. Esqueci. Acontece. Como é que o cara esquece um negócio desse numa reunião? E olha que a gente manda invite, a gente manda mensagem no grupo, a gente coloca no ambiente. Acontece. É difícil, tá, Miriam? É bem difícil o nosso cliente esquecer, mas às vezes acontece. E como que retoma isso? Jogo como de cintura. Como que retoma isso com o cliente? O cliente está ali, está com a analista, cliente, o maior interessado, não aparece. Aí a gente explica, olha, puxa, desculpa, a pessoa estava entrando, aconteceu um imprevisto. Você consegue amanhã, já tenta amarrar uma data ali para o lead falar, tá bom, né? Mas tem lead que não gosta, que fala, pô, separei meu tempo para falar, já aconteceu. Então, é complexo. É muita administração de muitas coisas. Nossa, imagino, né? As coisas estranhas que acontecem. Além da gente administrar para não acontecer um no-show por parte do lead, que é um assunto que também falamos muito, né, no Café com Prospecção, de você não deixar nenhuma ponta solta para o lead falar, se eu quiser eu entro, se eu não quiser eu não entro. Então a gente já procura ali amarrar tudo isso de falar, lead, olha, você não está indo para uma reunião de fechamento, é um bate-papo mesmo para você entender mais sobre o tema, mas por favor, contamos com a sua participação porque envolve outras agendas. Então a gente procura conscientizar o lead para evitar ao máximo o no-show. Às vezes acontece? Acontece. Né? Mas... E reunião presencial? Já aconteceu? Já aconteceu. Vocês agendam também as presenciais? Se o nosso cliente prefere presencial, sim. Nós já atendemos soluções de
instalação de painéis solares. Ah, tá. É um segmento que está crescendo bastante, inclusive. Muito, E é muito. legal, viu? É legal. A prospecção deles. Está crescendo muito, a gente tem recebido várias empresas interessadas em terceirizar o processo. E é uma das reuniões que, assim, se for presencial é melhor, porque aí o nosso cliente já consegue avaliar o local. Se der possível, né? Instalar. Exato. Aí tem uma outra solução que a gente atende, que fica no Rio de Janeiro, que a gente também só aborda empresas do Rio. E aí ele já falou, olha, se for presencial, para mim funciona, tô por aqui. Porque ele também já avalia o espaço e tal. O presencial aí vocês fazem um mapeamento também, né? Porque você agenda um presencial em tal região, é interessante já fazer um mapeamento para agendar outras ali próximo, né? É um se trabalho for possível, sim. mais complexo, né? O presencial, por causa disso, né? Você não vai agendar lá por exemplo, lá em Campinas, uma reunião. É. Né? Assim, a gente procura não agendar várias reuniões para o mesmo dia, para o mesmo cliente. Se for um caso que assim um é perto do outro, se calhar das duas empresas aceitarem a visita, melhor, perfeito. Né? A gente agenda um num horário, daqui, sei lá, 2 horas a gente no outro. Dá. Mas geralmente a gente pula aí os dias, né? Um dia é essa, outro dia aquela. Ah, tá. Então a gente não costuma agendar muito pertinho assim, não. E o presencial tem crescido bastante. Tem, depois da pandemia, né? Depois da pandemia. Cresceu bastante. Exatamente. Então tem algumas soluções, ainda não são muitas, mas algumas que já estão fazendo sim essa visita. Agora, vamos lá, você falou ali que tem cliente que a Haas não atende, tem cliente que a Haas não atende, né? Tem. Tem segmentos que nós não atendemos mais. E você pode falar quais são? Eu vou dar alguns exemplos aqui, Tá. né? Porque a gente... por quê, né? Não é questão assim, não atendo porque não... Mas tem um motivo, né? Não é assim tão preto no branco. Porque depende se a solução tem algum diferencial que a gente olha e fala, legal, mesmo sendo desse segmento, acho que vale a pena atender. Então tem casos assim, tá? E tem casos como, por exemplo, seguros, plano de saúde. Que mais? Soluções para RH, facilities. Facilities também São soluções que a gente trabalha 3, 4, 5 vezes mais para gerar um resultado que a gente sabe também que pode não dar em nada, porque são empresas que cumprem contratos longos com outras empresas e mesmo que a gente faça uma abordagem super legal, que o lead queira conversar, às vezes ele está cumprindo um contrato de 2 anos e fala, vamos para uma conversa. Não, é para o pessoal entender. Benefícios, né? Por exemplo, vale alimentação, sim, seguros. Então, existe um contrato da empresa com o cliente. Exatamente. Então, a SDR vai ligar e o cliente vai falar assim, tudo bem, mas eu tenho um contrato que vai vencer daqui 2 anos. Não vale a pena agendar essa reunião. Então, a Haas está perdendo, né? E, por exemplo, de 100 leads, pelo menos uns 60, vamos falar isso. Até mais. Contrato, até mais, né? Sim. Então, a Haas, ela tem que... O trabalho dela é agendar a reunião. Então, se é difícil, se torna inviável para a empresa e para o cliente também, né? Está pagando por uma coisa que ele não vai receber. Exatamente. Então, não é bom para nenhum dos lados. Não é bom para nenhum dos lados, porque gera essa frustração no cliente, que ele já conhece a dor dele. Ele sabe que o mercado é assim. Sim. E aí ele terceiriza a prospecção na esperança de que... ver se vocês vão dar um jeito e não tem jeito. Porque já que eles são especializados em prospecção, eu vou terceirizar o processo aqui, porque eu acho que eles vão trazer um monte de reunião, e não é assim. Né? Então é isso que eu falei, às vezes a gente tem que trabalhar 5 vezes mais para conseguir gerar um resultado e mesmo assim esse resultado é com empresas que até aceitaram conversar, mas estão cumprindo um contrato longo. Que não adianta também. Não é muito produtivo. É uma relação que se torna desgastante, então a gente pode colocar aí nesse meio seguros, facilities, soluções para RH no geral, recrutamento e seleção. Tem muita já coisa. Também tá nesse recrutamento e seleção e até algumas empresas de software, como a gente estava falando nos bastidores, porque assim, legal, eu desenvolvo software e? É isso, aí a gente percebe que não tem diferencial nenhum, que não tem nada que a gente possa explorar, e aí os gestores dessas áreas já estão tão cansados de receber essas abordagens, que você trabalha, frustra o cliente, frustra a nossa equipe, é uma relação que se desgasta, e aí em alguns casos a gente prefere não atender mais. Então quer dizer que software já está no patamar de
de pouquíssimo diferencial competitivo. A gente procura explorar. ERP, né? Sim. A gente procura explorar, a gente não dá negativa logo de cara, como eu te falei, a gente procura entender, legal, qual que é o seu diferencial, o que você tem de diferente dos seus concorrentes, o que faz o lead ouvir a nossa abordagem e falar, eu preciso conversar com eles. Quando a gente identifica que tem isso, a gente atende, mesmo sendo software, enfim. Mas fica até um alerta aí para as empresas de software, de tecnologia no geral. Gente, tempo de mercado não é diferencial. Eu tô no mercado há 35 anos. Legal, bom, se você tem uma solidez. Mas não é isso que vai fazer o lead ir para uma reunião. Falam isso? Falam. Acabou minha bateria aqui, gente. Não precisa cortar não, tá? Faz parte aqui do podcast. Faz. Bom, tempo de mercado, a empresa que fala assim, nós temos 25 anos de mercado, 25 anos de atuação do segmento de tecnologia, também não é diferencial. Não. E não impacta positivamente em perfis comportamentais. Por exemplo, em dominância e influência não quer dizer nada. 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 Você mostra uma solidez. Mas para alguns perfis não é importante essa solidez. Não é. Tem pessoas que tanto faz se tem 25 anos ou é uma startup que tem 2, 5. Exatamente. Não faz diferença nenhuma hoje. Exatamente. E nós atendemos startups que têm uma solução super legal e está rodando super bem, né? Até mesmo soluções para RH. Por isso que eu falo que assim, não é tão... não vou te atender porque você é uma solução de RH. Não, a gente procura entender o que Qual é a solução. É a solução. Então, tem uma solução que a gente atende que é uma plataforma que gera ali que os funcionários podem acessar, pode, de repente, pensar numa qualidade de vida e ter ali um contato com um psicólogo sem precisar passar por uma experiência negativa e tal. Olha que diferente. É uma solução voltada para RH, a gente atende um nicho específico de empresas e a gente atende, e é legal, e roda super bem. E é uma solução para RH. Agora, se a empresa vem, eu sou uma empresa de recrutamento e seleção, o que você entrega para os seus clientes? Eu escolho o profissional certo ali no tempo que a empresa precisa. Que mais? E, né, porque todas as empresas falam isso. Amanda. Os pratinhos. Que mais que você tem? Aí você começa a explorar, você fala, então. E assim, tem muito cliente que não gosta do nosso feedback, que não aceita quando a gente fala, olha... Ainda tem que dar o feedback. Tem, né, a gente tem que explicar muitas vezes, de falar, olha, a sua solução, legal, mas assim, eu não consegui até agora ver qual que é o seu diferencial competitivo. E aí tem empresa que não gosta, que fala, não, mas eu tô no mercado há 40 anos... Eu sou demais. Meu produto é sensacional. Eu já ajudei a empresa A, B, C, D, Y, Z. E isso. Aí? Só que aí a gente sente a dor na prospecção. Que aí você vê que não engaja. Aí não adianta você querer mudar a abordagem, mudar o ICP, mudar tudo no meio do caminho. Não adianta. Não depende disso. Aí esse é o mesmo cara que vai lá, contrata SDR, bota uma meta lá, absurda, achando que vai converter, o cara não consegue rampar, não consegue, e ele tá vendo que não tá gerando a reunião ali que ele supostamente acha que é o ideal ali para o fechamento que ele quer, e ele fica culpando ali o SDR, né? A culpa é sempre da empresa de prospecção. SDR, eu vejo isso muito. Ou do SDR. Eu não tô conseguindo converter aqui o número de agendamentos, tá? Mas é um SDR ou são todos? São todos. Então o problema... Opa! Por aí. Tem uma coisa que eu falo muito, Miriam, eu até gravei um vídeo sobre isso, e como eu te falei nos bastidores, nós temos alguns vídeos internos que a gente compartilha com os nossos clientes quando a gente quer passar a mesma mensagem para todo mundo. Então, achamos produtivo gravar alguns vídeos curtos ali com algumas mensagens importantes. Tem um dos temas que eu falo muito que é assim, gente, não se trata da sua empresa, não se trata da RAS, não se trata da abordagem, se trata do momento do lead. Se trata da necessidade, porque tudo parte da necessidade. Além de tudo isso que a gente está falando aqui, ainda tem isso também. Porque não adianta falar assim, legal, então agora eu vou receber ali 30 reuniões, 40 reuniões. Além de, se você não tiver um diferencial, isso já vai ser extremamente terrível. Eu não posso usar outra palavra, né? Vai ser muito ruim. Mas numa prospecção outbound, não é você... Não é a empresa de prospecção, não é o SDR, não é a abordagem.
Quando você viu que tudo isso está redondo e ainda assim demora para começar a aparecer reunião, gente, é o momento do lead. A gente tem que... O pessoal olha para o seu processo. O pessoal pensa assim, meu processo, eu tenho uma cadência que tem 12 touches, eu tenho esse e-mail, eu tenho essa ideia para fazer ligação, mas eles têm que considerar o tempo do lead, o processo do cliente Sim. potencial. Não Exatamente. se trata de mim, se trata Eu falo muito isso o tempo todo. Gente, é sobre o lead. É o momento do lead, é a necessidade do lead. Tudo bem, no outbound a gente vai criar ali uma necessidade, a gente vai propor um bate-papo para o lead conhecer a sua solução? Sim, mas é o momento do lead. Mas aí cai naquela a gente fica girando em ciclo, porque cai mesmo que você desenvolva a necessidade no lead, Sim. tem técnicas, pinceling, você cava uma necessidade, você mostra para aquele cliente potencial que ele pode ter algo melhor, se é que o cliente tem diferencial, né? Mas mesmo assim o lead tem o tempo dele. Tem o tempo dele. O fato dele dele ter ido para uma reunião não quer dizer absolutamente nada. Reunião não quer dizer nada. É isso. Reunião não quer dizer nada. Que é uma coisa que a gente fala também para os nossos clientes. Fala assim, ó, gente, nós temos aqui tantos leads qualificados, tantos aceitaram ir para as reuniões. O que isso significa? Nada. Significa que fizemos aqui o nosso trabalho, a nossa passagem de bastão, tá com vocês. Se vocês não souberem fazer, vocês vão perder esses leads, tá? Se vocês não tiverem a consciência de que vocês precisam fazer uma gestão, precisam nutrir, precisam fazer relacionamento, o nosso trabalho vai ter sido em vão. Sim, tem reunião que flui, né? Tem reunião que você vê, você agenda e você vê que o cliente vai sendo conduzido ali nas etapas, gera proposta e fecha. Mas tem reunião que é a longo prazo, dependendo do produto, é a longo prazo. Exatamente. O cliente não vai trocar um sistema de gestão dele assim. Você imagina trocar um sistema de gestão? Você movimenta uma empresa inteira, né? Por isso que eu comentei com você. Tem lead que está pedindo contato em setembro, em outubro, porque está num momento de troca de um ERP. Imagina para um gestor de TI o que ele está passando nesse momento, o que ele vai priorizar? A troca do sistema que já está acontecendo ou conhecer um possível novo fornecedor que ele não tenha necessidade nesse momento. Por isso que eu falo, não é sobre você, não é sobre a empresa de prospecção, não é o seu SDR, não é a sua abordagem, é o momento do lead. E isso precisa ser respeitado, né? Porque às vezes a gente recebe alguns questionamentos de, como é que tá indo aí? Cadê as reuniões? E aí eu tenho que voltar e explicar, gente, é o momento do lead. O tempo todo, é o momento do lead. Precisamos respeitar isso. Não adianta pedir, pelo amor de Deus, não, por favor, me dá a oportunidade, vamos para a reunião. Isso é horrível. E tem gente que faz isso, sabia? Tem. Me dá uma oportunidade. Tem gente que apela, manda não sei quanto. E aqueles e-mails também de backup, que quase praticamente bota o cliente na parede e fala assim, não, se você não fechar comigo, você vai ter tal XY problema. Nossa Senhora, sabe eu vou até escrever sobre isso, aquelas técnicas de venda lá dos anos 60, que o vendedor porta a porta colocava o pé para tentar entrar? Sim. Não parece isso? Parece. O pessoal está regredindo. Está regredindo. Cadê a venda consultiva? Não, e você deve receber muito isso, eu recebo também, o tempo todo, o Hélio também. Assim, abordagens terríveis, sem perguntar nada sobre a minha necessidade, sobre a minha dor. Já que é uma reunião. Olha, eu tenho essa solução, eu faço isso, vai ser essencial para sua empresa, porque você vai desse lugar para esse lugar e tal. Vamos conversar? Uhum. Como assim? E pior que tem uns que nem falam isso, viu? Eu recebi uma sequência de 4 e-mails, bem previsível, né? 4 e-mails, 3 dias de intervalo entre um outro, falando assim, eu sou da empresa tal, ajudamos a empresa do seu segmento. Que segmento? A melhorar processo. Que processo? Quer dizer, totalmente genérico, superficial e queria uma reunião. Opa, mas o que você faz, cara? Não, em 4 e-mails, ele não falou o que ele faz. E eu não fui procurar no Google, né? Sim. Não fui. Ele não falou o que faz. Sim. Ele finalizou. Você deve estar muito ocupado. Aquela história, né? Você está muito ocupada, blá, blá, blá. Fico à disposição. Ele não falou em 4 e-mails. Não perguntou nada, não quis saber nada, só falou sobre ele. Ele podia ter ligado, né? Não recebi nenhuma ligação também. Sim, só falou sobre ele, é um egocentrismo, assim, gigante. De novo, né, em achar que a solução é incrível, a solução vai revolucionar. A empresa, porque eu acho que a nossa parceria vai ser muito importante. Sim. Que parceria, Zé? A gente sabe
que muitas dessas mensagens são automatizadas, como você falou, tem um intervalo ali e tudo mais. Existe problema em automatizar o processo? Não sou de contra. jeito nenhum. Nunca fui contra a automatização. Não, de jeito nenhum. Isso ajuda muito o nosso processo. Mas tem que saber fazer, né? Tem que saber fazer, tem que ser criterioso para fazer. Separar por segmento. Se ele estava falando assim, ajuda empresas como a sua, ajuda empresas na sua área de curso, treinamento, né? Separa a listinha ali por segmento. Mostra que você pesquisou pelo menos alguma coisinha, né, sobre o seu lead, né? Essa semana eu recebi 3 abordagens automatizadas também de empresas de prospecção oferecendo o serviço deles para a Haas. Já passei por isso também. E aí, direto no LinkedIn. Direto. E aí teve uma que eu respondi, eu falei, olha, você olhou o meu perfil? Você olhou o site da minha empresa? Você está me oferecendo uma coisa que a minha empresa oferece. Aí a pessoa respondeu, olha, desconsidera, tal, é uma mensagem automatizada. Ok, pode acontecer o erro, pode. Mas assim, a automatização do processo, ela precisa ser muito criteriosa, muito minuciosa de quem vai fazer, como que você vai parametrizar, como que você vai configurar, para você não passar por esse tipo de situação. Sim. Né? O que, de repente, poderia ser uma conversa legal, trocar experiências, trocar informações, eu falei, gente... Isso acontece muito no LinkedIn. Demais. A gente oferecendo curso que eu já fiz, oferecendo emprego para mim. Acontece. Emprego. Né? Tem uma vaga aqui que pode te interessar. Assim, legal. Acontece. Qual é o salário? 30 mil, 40 mil? Exato. Então, é o que a gente está falando aqui. As empresas olham muito para si. A minha solução é essa, eu tenho isso, eu quero fazer isso, eu vou te levar daqui para lá. Mas não pergunta nada sobre o lead, sobre a necessidade, não gera engajamento nenhum, só fala sobre si. Eu, é o... Foco no eu. É o foco no eu. Você viu aquela postagem, você chegou a ver a postagem do CEO de uma gigante aí da transportadora? Você não viu? Acho eu que até não, printei e eu estou usando na mentoria. Ele colocou assim, né, muito polido, muito educado, cara. Ele falou assim, que os e-mails hoje em dia de prospecção, ele não é contra prospectar leads, todo mundo tem que gerar, alguns até interessam a ele. Sim. Mas ele falou assim, eu observo que ultimamente os e-mails estão muito agressivos e deselegantes. Aí ele colocou o assunto que ele recebeu. Ele falou assim, até quando a empresa, né, provavelmente tinha uma máscara, né, para substituir o nome, até quando a empresa vai continuar recebendo leads de baixa qualidade e tendo que lidar com baixo faturamento. Nossa. Aí ele colocou assim. Esse é só o assunto? Esse é o assunto. Meu Deus. Enorme, né, por falar, né, Sim. Um assunto enorme. Até quando a empresa X vai continuar tendo baixa qualidade de leads e baixo faturamento, e tendo que lidar com baixo faturamento. Aí ele escreveu assim embaixo, by the way, a empresa X fatura 1 bi por ano. Olha isso. Aí eu olhei assim, eu até respondi para ele, eu falei assim, olha, isso é disparado, né, é automatizado, mas é um erro, porque separa por segmento. E outra, estuda o mercado. O mercado de logística e logística internacional cresceu mais de 30% em plena pandemia. Demais. Cresceu demais, gente. Como é que a pessoa não sabe disso? Disparou para um CEO. Desde quando o CEO é responsável por adquirir leads? Isso Deus. É marketing, isso é vendas. O dono da empresa, lá o cara vai se preocupar com isso? Ele delega. Exatamente. Primeiro eu, tem que delegar. Você tem que ver quem é a sua persona. Sim. Quem é o decisor? Quem vai cuidar disso? Segundo, vamos olhar o mercado. Se tivesse entrado no site, se tivesse feito a pré-qualificação, teria lido que essa empresa cresceu 300% em 2021. Gente. Como é que você vai falar que a empresa tem baixo faturamento? Quer dizer, queima todo mundo que está fazendo prospecção, gente. Eu vi acho que uma interação sua no LinkedIn falando sobre esse assunto. Eu não cheguei a ver a postagem dele, mas eu vi uma interação sua falando exatamente, olha, provavelmente foi uma mensagem automatizada e tal. Então foi esse caso. Foi esse caso. E está direto, gente, os decisores estão postando sobre e-mails genéricos, eles não aguentam mais os 15 minutos, né? Você tem 15 minutos para uma call, eles não aguentam mais essas mensagens no LinkedIn, entra lá, pede reunião, assim, né, sem criar nenhum relacionamento.
e eles estão postando. Se eles estão postando, o copo já transbordou. O copinho aqui, ó, transbordou, está transbordando. Sim. Então está na hora de olhar isso e pensar, pô, vamos mudar aqui a metodologia do Aero Ross, já não está dando certo. Exato. Não que não, a metodologia é errada, mas tem que sempre adaptar. Vamos adaptar. Automatizar, ótimo, mas vamos tentar personalizar. Existem maneiras de personalizar. O copo está transbordando. E outra, toda vez que um decisor, e é frequente, ele começa a reclamar de um e-mail, da abordagem no LinkedIn, vocês podem olhar os comentários embaixo. É todo mundo metendo pau, todo mundo contando seu case. Nossa, eu recebi um e-mail assim. Sim. Nossa, a abordagem, olha que ridículo. Sim. A gente pega alguns exemplos assim para compartilhar com a nossa equipe, de abordagens que a gente recebe. A gente printa e fala, pessoal, nunca façam isso. A gente faz muito isso. A gente usa esses exemplos, ó, essa abordagem aqui é péssima. Tanto no cold call, quanto no e-mail, no LinkedIn, a gente sempre direciona assim, ó, primeira coisa, se você está fazendo ali o trabalho de cold call, esquece o telemarketing, esquece qualquer coisa robotizada. Olha, fulano, eu estou fazendo esse contato com você, eu vi que a sua empresa é isso, eu pesquisei um pouquinho sobre você, e eu tô aqui para te falar de uma solução, fique tranquilo, eu não quero te vender nada. Ah, que legal. Entende? Isso quebra a resistência. Quebra, olha, você consegue falar comigo, ó, não quero te atrapalhar e tal, mas ó, eu quero te propor aqui, quero entender a sua necessidade. A gente já fala isso. Eu quero entender a sua necessidade para saber se faz sentido te propor uma reunião. Entende que o lead já fala, opa, é diferente. Quero te ouvir. Sim. Porque se você quer entender você já quebra, você já está quebrando as objeções do lead. Ó, não quero te vender nada. Exatamente. Eu quero entender se a gente tem sinergia. Exatamente. Ó, eu quero entender, hoje eu vi que a sua empresa é disso, eu tenho uma solução assim, queria entender o seu momento, né? Eu consigo te propor esse benefício. Você já tem isso hoje? Você está bem atendido? Você tem algum gargalo na sua operação? Faz sentido a gente marcar um bate-papo para você conhecer uma solução nova, mesmo que não seja para agora, mas se você de repente pensar porque, futuramente... na verdade, ele é um decisor, né? O decisor ele tem que estar sempre atento ao que tem no mercado, né? Sim. Exatamente. Então, a gente orienta muito a equipe a entrar com esse tipo de abordagem. Não pegar ali um speech, não é nem o script, né? A gente cria um speech de abordagem e a gente fala o tempo todo. Gente, é um ponto de partida. É um mapa. É assim, ó. É importante você citar o que está aqui, mas não se apegue a isso. Porque depende da interação do lead. Depende do humor do lead. Depende da pessoa que está do outro lado. Depende de uma série de coisas. E, de novo, não é sobre você. É sobre o lead. Então, quando você mostra para o lead que você está fazendo esse contato para entender como é que está a situação dele, o lead já fala, opa, legal. Se houver um mínimo de interesse numa conversa, o lead começa ali a responder algumas perguntas de qualificação. E nisso você vai fazendo ali a qualificação e a gente mede se faz sentido ou não puxar para uma reunião. Você está percebendo também que hoje o SDR, quando começou essa metodologia de fatiar o processo, se bem que a Haas já faz prospecção bem antes, né? Sim, mais de quase 10 anos de mercado, né? Então, quando a Haas começou a fazer prospecção, que nem como eu também, né? Bem antes de começar o fatiamento de processo, SDR, a gente já fazia prospecção. A gente já terceirizava. Sim. Mas você está percebendo que hoje o SDR ele começou com um leitor de script, né? Até as ferramentas de Sales Engagement engessou, né? Sim. Gessavam o SDR. Sim. E hoje a gente já está numa pegada de que o SDR ele tem ali um roteiro, sim, um mapa, né? Como você falou, é um direcionamento, sim, mas ele tem que ter muito criatividade. É o que a gente falou no início. Não adianta qualquer pessoa achar que pode ser SDR. Só porque, eu vou receber, então, algo que eu vou ler ali que é o script. Isso é o telemarketing. Telemarketing tem. O telemarketing é exatamente isso. E a gente foge completamente do telemarketing. Por isso que a gente tem um número específico de projetos que a gente atende ao mesmo tempo, porque a gente prefere uma equipe sênior que possa falar de uma maneira diferente com o lead do que contratar um monte de gente, fazer ali um call center, né? E não ter qualidade nenhuma.
porque a gente vai se queimar no mercado fazendo isso. E aí, com uma equipe enxuta, a gente consegue também dar esse tipo de direcionamento, olhar de perto como é que está sendo a abordagem. Eu faço algumas abordagens também para testar se tá o mercado, né? para trazer um feedback para o nosso cliente, para falar, olha, a gente está sentindo que assim, ó, a receptividade não tá legal, não é uma questão de mudar toda a abordagem ou mudar todo o ICP, mas além dos diferenciais, ainda a gente está precisando de mais gatilho aqui. E aí, a gente vai provocando esse tipo de situação. Então, sim, eu também faço prospecção, eu também vou para o telefone para sentir a receptividade. Ao invés de só falar, nossa, minha equipe não está gerando reunião nenhuma. Então, Você acha que nessa pegada aí, você acha que os gestores deveriam fazer prospecção? sem dúvidas. Os gestores, né? Sem O cara lá dúvidas. está lá na gestão lá de um time de SDR. Alguns gestores, né, fizeram o upgrade. Ele começou como SDR, depois ele foi fazendo coordenador, etc. Sim. Mas aquele gestor que veio ali de uma área de vendas, você acha que ele deveria fazer prospecção para sentir na pele, né? Total. Deveria, né? Deveria, porque assim, primeiro, se ele é um gestor de pré-vendas, ele precisa fazer prospecção, ele precisa saber fazer prospecção. Não apenas colocar uma meta e ficar ali, ó, vai, sem saber a dor da equipe, né? Então, sim, o gestor, ele precisa fazer prospecção. Caramba, tem muito gestor aí, tô pensando aqui, ó, eu tô assim, ó, lembrando ali. Tem muito gestor que só bota ali a equipe para trabalhar e minha equipe não está gerando resultado. Ele nunca fez. Às vezes nem foi da área, nem é da área de vendas. Exato. Porque tem uma coisa assim, nem todo vendedor sabe fazer prospecção. Não, na verdade, o vendedor, ele não gosta de fazer prospecção. Não gosta. Exatamente. Tinha ali, ainda tem, né, o que faz o ponta a ponta. Não, tem ainda bastante, tem muito, mas eles não gostam. Mas não gosta. E assim, saber fazer prospecção, estudar, usar as técnicas de prospecção, existe agora um profissional que faz isso, né? O SDR. Mas nem todo mundo sabe fazer isso. Você pode ser um excelente vendedor, um excelente negociador, mas você não sabe prospectar. Sim. Tem muito vendedor, tem muito executivo. Tem. Não é que ele não tenha lá uma habilidade, mas é que demanda tempo. A prospecção demanda tempo. Porque o tempo que ele está ali fazendo a prospecção, que é pré-qualificar, pesquisando e ligando e mandando e-mail, ele prefere estar ali com o cliente já negociando, conduzindo, criando relacionamento. Né? Sim. Por isso que eu acho que hoje em dia, para qualquer segmento, o ideal é realmente fatiar ou terceirizar. Ou terceirizar, exatamente. E a gente vê muito, como você falou, Miriam, tem muito gestor de pré-vendas que não passou pela área de prospecção. Às vezes ela era ali um excelente vendedor, batia suas metas e tal, recebeu uma promoção e foi fazer a gestão de uma equipe de pré-vendas e não sabe o que é fazer esse trabalho de pré-vendas. E aí volta naquilo que a gente fala. O problema sempre vai ser da equipe, o problema vai ser da abordagem, o problema vai ser de um monte de coisa, menos da solução e da gestão. Sim, menos do produto e não olha para o cliente, né? Exatamente. Não olha para o cliente. Bom, eu já trabalhei em vários segmentos que, assim, a gente era obrigado a só falar do produto, do serviço, do produto, do serviço, do benefício, do benefício, do benefício. Mas que benefício, né? Geralmente, quando o vendedor fala de benefício, é o benefício que o marketing falou que o produto faz. Mas o que é benefício para o cliente potencial? E a gente volta no assunto de que o importante é o cliente. O que é importante, o que é benefício para ele, né? Vou contar um case, rapidinho. Eu mentorei há uns anos atrás, acho que foi em 2018, 2019, uma empresa de facilities. Facilities é desafiador, né? Demais. Super desafiador. Demais. Não tem diferencial competitivo também. Nenhum. Não tem diferencial. Então, eles criaram um produto que seria o diferencial deles. Criaram um produto lá. Ia substituir as diaristas. Sabe? Diarista de pequenos escritórios. Sabe aquelas profissionais que vão lá, que são contratadas para fazer limpeza em escritório? Sim. Então, eles criaram um produto, uma equipe para substituir essas diaristas. Aí, eu falei assim, nossa, que legal, né? Achei, diferente, né? Sim. No dia da mentoria, eu falei assim, nossa, diferente, legal isso aqui. Sim. Tá. Aí eu fui acompanhar, o pessoal não estava conseguindo abordar, não estava conseguindo gerar a reunião, nada. Eu falei assim, deixa eu fazer o teste de prospecção. Fui para a linha.
Liguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas. Aí o que eu percebi? O cliente não via valor. Por que ele vai trocar a diarista dele, que fica lá das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, que já tem amizade, criou um laço de amizade com todos os funcionários. Já tem a confiança da empresa. Serve cafezinho. Está lá e ganha X. Por que ele vai trocar com uma equipe que vem ali, faz o trabalho que vai ficar mais caro? Sim. Você entendeu a diferença? A empresa achou que seria bom, que tem benefício, mas o cliente enxergou o benefício? Exatamente. Aí, depois que eu fiz o teste, eu falei assim para o CEO da empresa, não vai rolar. Por isso, mandei os áudios para ele. O cliente não enxerga, o cliente não tem a dor. Exatamente. E ele desativou. Ele falou assim, isso vai entrar num pacote. Você fez ele fechar a empresa dele. Não era empresa de facility. Esse produto, ele colocou num pacote. Se você fechar a portaria e não sei o quê, você tem esse produto aqui também. Tá. Dentro de um pacote, tudo bem. Mas prospectar esse produto, esse serviço específico, não. Porque é um desafio muito grande. Não enxergou. Sim. Até falei, né, que facilities é um dos segmentos que a gente avalia se atende ou não, né? Faz parte desse pacote ali que eu comentei. Nós atendemos, sim, uma empresa de facilities. Hoje é um projeto ativo, que eles têm diferenciais. Eles são uma franquia e tal. Legal. Então, já é um diferencial, porque a pessoa do outro lado olha e fala, faz parte de uma franquia, atende grandiosas empresas, é um diferencial. Mas é um segmento, assim, dolorido. Por tudo que você falou e pelo que eu comentei também. Quando você prospecta para essas empresas, você lida com empresas que estão com contrato Por exemplo, ativo. O agenciamento de carga também é um segmento que não tem diferencial, mas não tem essa barreira do contrato. Sim. Então, você consegue. E outra, eles estão sempre cotando. Sim. Eles estão sempre focando no preço do frete, então você pode conseguir entrar. Você entrou, fez um bom serviço, você se mantém ali. Exato. Então, ok. Agora, o facility tem contrato, e o contrato demora, às vezes é 2 anos, 3 anos. Benefício tem contrato seguros, tem contrato. Então, aí complica mais ainda. Além da falta de diferencial, ainda tem essa barreira do contrato. E não é somente pela dificuldade em converter reuniões. É pelo que eu falei. Pelo fato de ter contrato e não ter o diferencial, a gente lida com muitos nãos, a gente tem que trabalhar 5 vezes mais para conseguir gerar um resultado, e aí não vale a pena para nenhuma das partes, né? Então... E como é que que a gente fala para um cliente desse segmento? Fala assim, eu não posso eu não posso te atender por causa disso, disso e disso. Tá, e você vai fazer o quê? Eles não perguntam isso para você? Tá, mas qual que é o meu caminho? Aconteceu hoje. Antes de eu vir para cá, eu ouvi o Hélio numa ligação com um lead que procurou a Haas, e ele oferece benefícios para empresas, plano de saúde, tal. E aí o Hélio foi sincero, ele falou, olha, a gente não está mais atendendo o seu segmento por esse motivo. A gente percebe que não tem um diferencial competitivo. A gente sabe que mesmo que a empresa já utilize um plano de saúde, a sua margem, por conta disso, não vai valer a pena a empresa fazer essa troca. E aí as últimas experiências que nós tivemos, aconteceu isso e isso. Apesar da gente ter gerado bons números de reuniões, mas a gente precisou trabalhar muito para chegar nesse resultado. Então, por esse motivo, eu não consigo te atender. A gente fala a verdade. Tem empresa que agradece, que fala, nossa, vocês são os primeiros a me falar isso. Tá, mas aí a empresa ela faz o quê? Ela coloca um time de S10, você acha que vira? Olha, que vira, né? Mas, acho que vira. Sim, mas tem que lidar com aquela questão do contrato, tem que fazer um trabalho muito detalhado para ver quando que vai vencer aquele contrato. Sim. E nutrir o cliente até o vencimento daquele contrato. Né? Vale mais a pena colocar alguém para fazer, SDR, né? Porque exatamente, você terceirizar um processo, sabendo que existe um número de empresas que serão trabalhadas dentro de uma campanha, lembrando que a gente fala, né, campanha não é campanha de Google, nada disso, a campanha é da prospecção mesmo. Então a empresa, ela tem ali, ela sabe que a gente vai trabalhar um determinado número de empresas, que a gente precisa chegar num resultado em cima daquilo, né? E aí chega uma hora que esgotam as possibilidades. Então, por isso que essa empresa vale a pena ter um SDR, porque a pessoa vai trabalhar para ele, sei lá, por quanto tempo indeterminado, e vai poder abordar
sei lá Ela quantas vai mil poder empresas. controlar, o SDI vai poder controlar. Pô, essa empresa aqui, ela tem um contrato que vai vencer no dia Sim. tal. Então, eu vou nutrir até o dia tal Sim. eu vou um pouco antes eu vou ligar. Sim. Então, ela vai fazer um trabalho mais a longo prazo. Exato. É um trabalho mais a longo prazo. Sim. Mas, assim, em muitos casos, Miriam, a gente não costuma acompanhar muito o que acontece pós a negativa que a gente dá. Tem casos que falam, olha, legal, obrigada pela sinceridade, eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Tem casos que tenta dizer, não, mas eu tenho um diferencial, sim, né? Meu diferencial é esse. Aí a gente ouve e fala, isso, aí a gente ouve e fala, tá, mas isso não é um diferencial. Aí eles ficam loucos, né? Tem, aí não gosta da sinceridade e tal. Tem uns que lidam bem, agradecem, mas eu acredito que para esses casos... Atendimento, qualidade. Não, eu tô aqui à disposição, meu atendimento é fantástico, minha equipe é super treinada, é super diferenciada. A gente fala, tá, mas então, o decisor do outro lado, o que vai fazer ele para reunião com você, né? Então, assim, alguns casos a gente fica sabendo o que aconteceu, mas a maioria não. Não, né? É que você falou várias vezes em campanha. A Haas trabalha com uma campanha. Explica melhor essa questão de campanha. O que é campanha para a Haas? Quando uma empresa fecha com a gente, existe um período determinado para a gente fazer aquela campanha de prospecção. 3 meses, 6 meses, enfim, geralmente 6 meses, tá? Porque a gente sabe que uma campanha de 1 mês para prospecção de grandes empresas, né, enterprise, não vai gerar nada, até pelo tempo de maturação, tempo de aproximação com os leads, então não faz sentido campanhas tão curtas, tem que ser no mínimo 3 meses, de 3 a 6 meses, e aí dentro dessa campanha a gente faz todo esse trabalho, desde desenvolver a abordagem, né, o copywriting, fazer a prospecção digital, fazer o cold call, fazer a gestão de follow-up, aí a gente volta e vai para o LinkedIn e faz cold call de novo, faz toda a cadência, né? Então a gente chama isso de uma campanha, existe um período determinado para dentro dessa campanha a gente trabalhar um determinado número de leads. Mas aí os leads, vocês que vão em busca, o cliente, por exemplo, passa, eu quero prospectar grandes empresas do segmento alimentício, vocês que buscam essas... Sim. Então você tem que ter uma big data também. Então, a gente monta toda essa relação, exatamente, a gente monta toda uma relação de empresas, todo esse mailing, e aí a gente apresenta para o nosso cliente de falar, ó, são essas empresas que a gente vai trabalhar, tudo bem para você? Porque o nosso cliente precisa ver se nesse meio tem empresa que ele já atende, ou que ele esteja em negociação, para não acontecer de 2 frentes fazerem as abordagens ao mesmo tempo, né? Então, sim, a gente também faz esse trabalho aí todo de montar essa lista. Então, são várias aprovações do nosso cliente até a gente ir para o próximo passo e iniciar a prospecção. Então, só daí você entende que uma campanha de 1 mês não faz nenhum sentido. Tem que ser uma campanha mais longa, né? Por tudo que foi colocado aqui. Então, esse é o conceito de campanha, para a gente poder, dentro desse período, rodar tudo isso. Legal. Agora, a pergunta de $1 milhão. Bora. Como é que a Haas prospecta clientes? Como é que a Haas prospecta os seus clientes? A Haas é indicação, é inbound, ou a Haas pega no telefone, liga para as empresas oferecendo o serviço de prospecção? As 2 coisas. A gente tem, sim, campanhas para a própria Haas, rodando ali o outbound, de várias formas, né, multicanais, mas o inbound consome muito tempo da Haas. A gente recebe muita demanda pelo inbound. Pelo site? De empresas que acharam a gente pelo Google, que foram no nosso site, porque a gente sabe que as empresas têm essa dor, então eles buscam muito por esse tipo de serviço, né, de terceirizar a prospecção. Então, por mais que a gente faça também o outbound, o inbound consome muito o nosso tempo nesse caso, né? E aí entra em tudo aquilo que a gente falou. Aí no inbound a gente faz uma análise da empresa, do segmento, se vale a pena atender, se não vale a pena atender, e aí a gente vai trabalhando em cima disso. No outbound também converte, mas o inbound vem muito mais. É que no meu caso também. Hoje eu não faço mais o outbound porque vem muito inbound, né? Sim. Igual. A gente divulga e vem muito inbound. A gente fala de um tema que é uma dor muito grande, né? Aliás, sempre foi, né? Sempre foi. 2001, quando eu comecei a prospectar, que eu estava prospectando lá na Camac, depois eu comecei a trabalhar com isso, sempre foi, né? Sempre foi. O calcanhar de Aquiles aí dos departamentos de vendas. Sim, sempre foi. E passa ano, entra tecnologia, sai tecnologia e continua sendo uma dor, né? Se a gente atendesse e com
toda a humildade do mundo, mas se a gente atendesse toda a empresa que procura a gente, nós teríamos virado um call center. Por isso que a gente faz muita análise bastante criteriosa de quais empresas a gente vai atender. Porque a gente prefere ter essa senioridade numa equipe mais enxuta, atendendo menos projetos, que com as campanhas os projetos podem se renovar ou não, do que ficar todo mês trocando de empresa e começando uma nova campanha. Então a gente prefere manter esses projetos mais longos, essas campanhas mais longas, que vêm pelo inbound muito mais do que pelo outbound. Beleza, maravilha, maravilha. Foi um prazer, Amanda. Acho que a gente compartilhou muita informação aqui sobre prospecção. Sim. Vocês têm muita experiência. O Hélio ainda vai voltar aqui na etapa do eles, né? Porque esse é um canal de mulheres. Sim. Mas, esporadicamente, eu vou convidar os meninos aí. Dá um espacinho para eles, né? Então, eu vou convidar o Hélio também, futuramente. Já pode avisá-lo. Pode deixar. E foi um prazer conversar com você. Eu quero que você se despeça. Prazer, Miriam. Mais uma vez, obrigada. É um prazer participar desse podcast com a Miriam Mourão, gente. Olha só que privilégio, né? Que a gente se conhece há tanto tempo, né? Presencialmente, assim, cara a cara, só hoje, viu? Hoje, gente, vocês acreditam nisso? Hoje, a gente já se falou pelo WhatsApp, por vídeo, já fizemos live, café com prospecção, mas hoje a gente está se encontrando aqui pessoalmente e vamos fazer isso muito mais, Sim, né? Com certeza. Vai ser muito legal. Obrigada mais uma vez. Pessoal, terceirizar o processo de prospecção é o caminho, sim, mas se conscientizem porque vocês precisam ter diferencial. Senão, sobra para a empresa de prospecção que trabalha, e vocês ficam lá, e cadê minhas reuniões? Não é assim, gente. Mas obrigada, foi um enorme prazer. Nossa, foi um papo muito produtivo aí para quem se interessa aí pela prospecção, tá, gente? Obrigada a todos vocês pela audiência e nos vemos no próximo episódio do Café, Mulheres e Vendas. Isso aí. Obrigada.